Olá, pessoal, boa tarde. Agora 16h05, então vamos iniciar o nosso Bem Mais Saúde desse mês. E para esse mês, vamos falar então com o Robson, que é o nosso gerente da APS aqui na Bencorp, onde vocês vão escutar um pouco mais sobre esse mundo, então, das doenças crônicas, né? Conhecer um pouco mais sobre essas pequenas escolhas que causam grandes impactos. Então, vamos iniciar então a apresentação. Robson, é com você agora. Robson, seu microfone está fechado. Pessoal, vou abrir aqui o microfone, aí eu vou pedir para vocês fecharem de vocês, tá? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ótimo. Deixa eu Sim. voltar aqui. Maravilha. Então, boa tarde para todo mundo. Vou começar aqui fazendo uma breve apresentação para quem não me conhece ainda. Então, eu sou o Robson, sou baiano. Então, minha origem, sou de uma cidadezinha do interior da Bahia chamada Miguel Calmon. Vim para São Paulo em 2007, vim para estudar, fazer a minha graduação. Casei aqui em São Paulo, hoje sou pai de 2 filhos, sou enfermeiro de formação, tenho uma especialização em urgência e emergência, iniciei minha trajetória profissional em pronto-socorro, trabalhei tanto na rede pública como na rede privada. Em 2012, fiz a minha primeira transição de carreira, saí do pronto-socorro, da área mais assistencial, e fui trabalhar no corporativo com gestão de saúde populacional, e desde 2012 até hoje venho trabalhando nessa área, tá? Passei por algumas empresas já aí no mercado, Informar Saúde, Careplans, DASA, e atualmente, como a Gabi falou, estou tendo o privilégio de trabalhar aqui na Bencorp como gerente de atenção primária à saúde. Podemos seguir, Gabi? Vamos seguir então com a apresentação, né? O pessoal está aqui já esperando, ansioso para ver então o que nós podemos cuidar, né, Robson, para evitar então essas pequenas alterações no nosso sistema, né? Excelente, Gabi. Para mim é sempre uma alegria falar sobre saúde, falar sobre prevenção. E para começar, então eu já vou adiantar, eu vou interagir, então eu vou contar muito com a participação do público aí, tá? Isso aqui é uma troca de conhecimento. Então eu vou começar com uma pergunta, quero ver quem está cuidando aí da saúde certinho. Então, gostaria de saber quem aqui realizou um check-up completo aí nos últimos 12 meses. E pessoal, vamos lá então. Quem fez? Eu. Eu realizei também. Boa, quem realizou aí tá de parabéns, tá? Vamos ver então como é que tá as respostas aqui, Robson. Tem aqui a Aline falando eu, a Duda também fez, né? Parabéns aí, pessoal. A Natália, completíssimo, é isso mesmo. Juliana, olha, a Gleice. Temos aí bastante gente fazendo os exames. Tá todo mundo em dia aí, né, pessoal? Tô vendo que a gente tá com uma turma aqui que cuida bem da saúde. Muito bom, viu? Muito bom. Já começo falando que o nosso corpo, ele costuma avisar quando algo está errado, mas, porém, tem algumas doenças que elas são silenciosas, tá, pessoal? Então, o check-up, ele é fundamental, super importante. Então, vamos lá. A gente tem hoje um grande problema no Brasil, tá? A gente trouxe aqui alguns dados
para compartilhar com vocês. Um deles é as doenças crônicas não transmissíveis, elas representam aproximadamente hoje 75% das mortes no Brasil, tá? Hipertensão, ela atinge cerca de 30% dos adultos. Diabetes afeta aproximadamente 10% da população e mais da metade dos adultos brasileiros apresenta excesso de peso. E muitas pessoas descobrem essas doenças apenas após uma complicação. Por isso, a pergunta inicial, perguntando aí quem tinha feito um check-up, porque o check-up ele é muito importante, principalmente falando aí de doenças crônicas, que geralmente são doenças silenciosas, para a gente conseguir trabalhar com prevenção, com diagnóstico precoce. Pois é, né, Robson? E uma coisa que é difícil é saber que boa parte dessas doenças elas podem ser evitadas, né? Com certeza, Gabi. Os estudos mostram que até 70% das doenças crônicas elas poderiam ter sido evitadas com prevenção, principalmente com hábitos saudáveis de vida. É isso aí, hein, pessoal? Vamos então fazer o check-up que ainda não fez, embora a maioria já tenha feito. E, pessoal, só dando também um aviso, todo mundo que está aqui vai ter uma surpresa agora no final da palestra. Não esqueçam de ficar aí presente, viu? Ainda tem prêmio ainda no final, né? Muito bom. Então, pessoal, dando sequência aqui, existe um grande perigo hoje quando a gente fala das doenças silenciosas, né? A gente colocou aqui alguns exemplos, por exemplo, a hipertensão. Então, você pode passar anos sem sintomas e o primeiro sintoma, o primeiro sinal ali pode ser um AVC, um infarto, uma insuficiência renal, que são complicações graves. Então, você tem a hipertensão ali, não sabe, nunca apresentou nenhum sintoma, ou apresentou um sintoma pontual que você não deu muita importância, é só uma dorzinha de cabeça, vai passar, e quando de fato você vai procurar um atendimento médico, você vai receber um diagnóstico, já é quando existe ali um sinal, uma complicação gravíssima, como esses três que nós citamos aqui. A diabetes, a mesma coisa. Então, você pode permanecer anos sem um diagnóstico e quando aparecer os sintomas, pode ser já uma lesão nos olhos, nos rins, nervos, coração, colesterol elevado. A gente brinca, colesterol não dói, não causa febre, não incomoda, mas a gente sabe que os níveis altos do colesterol, ele aumenta muito o risco cardiovascular. Por isso, a gente sempre fala a importância do diagnóstico precoce, da prevenção, para evitar essas complicações mais graves, tá? E vale lembrar também, né, Robson, que essas complicações, elas não são iniciais, né? Então, isso é quando a doença está mais avançada. Por isso que é tão importante, né, Robson, fazer o check-up, né? Geralmente, é isso mesmo, Gabi. O problema, o maior problema não é o diagnóstico. O problema é descobrir esse diagnóstico tarde demais, tá? Isso é uma realidade que a gente vivencia muito na atenção primária à saúde, que nós vamos falar um pouco mais para frente, mas a gente costuma encontrar pacientes exatamente nesse cenário. O diagnóstico ele chega tarde. Se fosse descoberto precocemente, o desfecho seria completamente diferente, tá? Então, o nosso corpo, pessoal, ele dá pequenos sinais, tá? Nem tudo é silencioso. Então, às vezes, o nosso corpo ele envia ali sinais, ou nós apresentamos ali no dia a dia alguns sintomas e devido à nossa correria do dia a dia, enfim, a gente acaba ignorando. Então, por exemplo, às vezes a gente está apresentando aquele cansaço
constante. Não é aquele cansaço que a gente apresenta depois de um dia duro de trabalho. Não, é aquele cansaço que geralmente você já acorda cansado, você passa o dia com aquele cansaço, chega no final de semana, você continua com cansaço. Sono ruim, você deita, você não consegue dormir, ou é aquele sono picotado, você não tem um padrão de sono ideal. Ganho de peso, às vezes você tinha aquele peso estável, 1 quilo a mais, 1 quilo a menos, de repente você começa a ganhar peso em um padrão que não era comum. Precisa verificar. Provavelmente tem algo de errado. Falta de disposição, falta de ar, dor de cabeça frequente, sede excessiva, urinar muitas vezes. Estou apresentando ronco intenso, estresse constante. Tudo isso são sinais de alerta que o nosso corpo emite e que a gente precisa procurar um serviço de saúde, um atendimento médico para verificar se está tudo bem. Na maioria das vezes, não vai ser nada grave, não vai ser nenhuma doença grave, mas é importante a gente entender o que está acontecendo e já entrar ali com o tratamento, com a prevenção, para evitar que se torne algo mais grave. E todo mundo acha que esses sintomas são normais, né? Parece que tudo isso é normal. Olha, pessoal, né? Quando o corpo avisa, alguma coisa deve ter, hein? Então vamos aproveitar essa mensagem aí do Robson e ficar de olho, né? Então, aconteceu alguma coisa, é motivo para olhar. O normal não é sentir desconforto. E como que a gente trabalha essa prevenção, tá? E aqui a gente vai falar um pouco sobre o poder da prevenção. Antes da gente começar a falar, é importante falar que existe hoje 3 níveis de prevenção, né? A gente tem a prevenção primária, que é aquela onde a gente vai trabalhar ali para evitar que a doença apareça. Então, uma alimentação saudável, a prática de atividade física, a vacinação, então manter o cartão de vacina ali sempre em dia. E a prevenção secundária, a gente está falando de descobrir cedo o diagnóstico, realização de exames, o check-up que nós falamos no início, ter um acompanhamento contínuo de saúde e temos a prevenção terciária, quando você já tem uma patologia instalada, já existe um diagnóstico e a gente vai trabalhar para evitar complicações, para manter a doença controlada e também realizar um acompanhamento ali periódico, tá? E aqui a gente começa a falar um pouco mais na atenção primária à saúde. A atenção primária à saúde, ela é a porta de entrada do cuidado, tá? É onde a gente foca muito em prevenção, promoção, cuidado contínuo. Então, a APS, diferentemente do que muitas pessoas acham, ela não é apenas para tratar doenças. A APS, ela ajuda as pessoas a permanecerem saudáveis. E como que isso acontece? O acompanhamento contínuo da saúde, estratificação de risco, a promoção da saúde, que é muito importante, a prevenção, a coordenação do cuidado e o acompanhamento multiprofissional. Então, hoje, dentro da atenção primária à saúde, nós temos um time multiprofissional que é composto ali pelo médico de família, os enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, exatamente para fazer esse acompanhamento integral da saúde, tá? E aqui a gente fala, pessoal, de hábitos que fazem diferença. Então, pequenas mudanças que têm um grande impacto na nossa saúde. E aqui sempre eu gosto de falar que não é necessário a gente ser perfeito, tá? Então, ninguém vai começar a realizar todos esses hábitos de hoje para amanhã se você já não tinha a rotina, se já não era algo que você praticava. Então, a gente precisa começar pequeno. Eu acho que o grande segredo para a gente conseguir desenvolver um hábito é começar pequeno, é dar o primeiro passo. Então, são pequenas mudanças ali sustentáveis que vai gerar resultado.
E aqui a gente fala dos 7 pilares, que são 7 pilares aí falando de hábitos saudáveis, tá? E aqui tem um ponto importante, que apesar não, que bom que nós avançamos na área da saúde. Hoje a gente está falando de mapeamento genético, cirurgia robótica, mas quando a gente vai olhar esses 7 pilares aqui, não tem nenhuma novidade. São hábitos que os nossos avós, os nossos pais, eles já praticavam. Então não tem novidade, não é tão difícil a gente cuidar da saúde. A gente está falando de ter uma alimentação saudável, se movimentar, praticar um exercício físico, dormir bem, se hidratar, não fumar, álcool com moderação, cuidar da saúde mental, ou seja, não tem nada de novo nisso aqui. São hábitos simples, mas que fazem uma grande diferença na nossa vida, na nossa saúde. Então, pessoal, que todo mundo aí com a garrafinha de água na mesa, tá se hidratando bem? E a alimentação, né? Então, são realmente, né, Robson, são hábitos que não tem segredo para ninguém, né? Mas aí, o pessoal está se cuidando? Escreve aqui no chat que depois eu quero ler pro Robson, hein? Isso, boa. Fala aí qual ou quais desses hábitos que vocês já têm aí no dia a dia, que vocês já praticam, tá? Pessoal, outra coisa super importante é exames preventivos, tá? Aqui a gente trouxe algumas orientações gerais. Quando a gente fala de check-up, é sempre bom falar que depende de idade, hereditariedade, fatores de riscos, mas, no geral, quando a gente fala aqui de exames preventivos, a gente está falando de aferir pressão arterial regularmente, fazer um exame de glicemia, óbvio, conforme a orientação médica, o perfil lipídico, avaliação do peso e circunferência abdominal, vacinação atualizada, rastreamento indicados ali para a idade e o sexo, como exames preventivos para câncer, isso sempre conforme a orientação médica. Isso aqui é muito importante. A gente que trabalha na atenção primária à saúde, a gente pega N casos de pessoas que chegam na atenção primária à saúde se considerando uma pessoa saudável. Então, ela não tem nenhum sintoma. Quando ela responde ali o nosso questionário de saúde inicial, a nossa anamnese, ela coloca que está tudo bem, não tem nenhum problema de saúde. E tudo bem, ela entra numa linha de cuidado ali de saudável, passa com a enfermeira, faz aquela consulta inicial e depois ela vai passar com a médica de família. A consulta com a médica de família é uma consulta bastante longa, porque a anamnese ali é uma anamnese bastante detalhada. Então, o médico ele vai questionar coisas desde a nossa infância até os dias atuais. E com essa anamnese e a conversa ali durante a consulta, o médico vai solicitar esse check-up inicial, vai pedir alguns exames, até outros que não estejam aqui nessa relação, de acordo com o perfil de saúde ali do paciente. E é aí que a gente vê constantemente que algumas pessoas acabam tendo algum tipo de surpresa, tá? Então, o paciente que ele descobre que ele é hipertenso, acho que recentemente, em uma ação de saúde, a Gabi estava também aferindo ali a pressão arterial, um colaborador estava com pico hipertensivo. Ele não sentia nada, ele estava bem, mas a pressão dele é altíssima. Depois foi diagnosticado com hipertensão. Ele não sabia que tinha. Então isso é bem rotineiro no nosso dia a dia, encontrar pessoas que descobrem o diagnóstico durante aqui um check-up e não sentia nada. Eu dei o exemplo da hipertensão, mas a gente tem casos bem mais assustador, de colaborador que ele vem também com esse perfil de saudável. A gente tem um exemplo clássico, recentemente, inclusive, colaborador que
fazia atividade física, se cuidava, estava bem de saúde, passou com o médico de família, o médico pediu os exames, pediu uma ultrassom, o colaborador foi fazer a ultrassom. Durante a ultrassom, o profissional já começou a achar ali alguma coisa estranha, não estava conseguindo visualizar muito bem os órgãos ali abdominais e pediu um exame mais específico. Resumindo a história, esse colaborador ele foi diagnosticado com câncer, ele tinha um tumor já com tamanho considerável. Que bom que foi diagnosticado precocemente dentro da APS. O colaborador fez o tratamento, nem precisou de químio, nem rádio, está super bem, trabalhando, seguindo a vida dele normalmente. Mas isso só para reforçar com vocês a importância de realizar o exame preventivo, de fazer um check-up de saúde, mesmo se você não estiver apresentando nenhum sintoma, tá? Esses exemplos que o Robson citou, realmente, né, com eventos de saúde, nós pegamos diversas pessoas que não sabem o que é que tem. E a gente acaba descobrindo e ajuda e faz então essa consulta, né? Então, como o Robson falou, né, pode ser, de repente, uma diabetes, uma hipertensão que ainda esteja no início para ser mais tratável, né? Mas muitas vezes pode descobrir até outras doenças, né? Então, por isso que a gente precisa estar sempre aí com os exames preventivos em dia, né? Com certeza. E aqui outro ponto super importante, isso também é uma coisa que a gente trabalha muito aqui na atenção primária à saúde, tá? Geralmente a gente costuma culpar o plano de saúde, culpa o médico, o governo, o SUS, a gente culpa, a gente gosta de achar o culpado e raramente a gente aponta o dedo para nós mesmos, porque posso garantir para vocês que o principal responsável pela nossa saúde somos nós mesmos. A gente precisa cuidar da nossa saúde diariamente. Existe outro dado que eu acabei não colocando aqui na apresentação, mas que ele é muito relevante, e foi publicado recentemente, inclusive. É um estudo que ele é publicado geralmente anualmente. Ele começou a ser publicado e aferido desde 1990. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é um estudo que ele mede a expectativa de vida versus a expectativa de saúde. E o que nós temos visto, inclusive no último estudo que foi publicado, é que essa diferença ela só tem aumentado. O que que isso significa? Nós estamos vivendo mais, mas não estamos vivendo com mais qualidade de vida. Então, o último estudo, por exemplo, falando de uma forma global, as pessoas já convivem em torno de 10 anos com alguma patologia ou incapacidade. E falando só do Brasil, esse número ele é ainda mais alarmante. A gente já está beirando 12 anos da nossa vida que a gente convive aí com alguma patologia ou alguma incapacidade ali. E como que a gente muda essa realidade? Hoje. A gente precisa começar a cuidar da nossa saúde no dia de hoje. Todos os dias a gente precisa cuidar da saúde. Então, é o que a gente colocou aqui. A saúde ela não depende apenas do médico, ela depende das escolhas diárias que nós fazemos. E aqui é tudo que a gente já falou. Só para reforçar aqui, na verdade, a alimentação é fundamental, e quando a gente fala de alimentação saudável, a gente está falando de alimentação rica em frutas, legumes, verduras, fibras, um padrão de sono adequado, as consultas preventivas, praticar exercício físico, controle do estresse. Hoje a gente sabe o quanto que é importante cuidar da saúde emocional. A saúde emocional, o estresse crônico, ele é um desencadeador também de patologias crônicas. Então a gente precisa cuidar também da saúde emocional. É muito importante, tá?
E aqui já, e aqui já seguindo, pessoal, já para o final, o maior sinal que o nosso corpo pode dar é justamente o silêncio. É nesse momento do silêncio que a gente precisa continuar se cuidando, realizando a prevenção, um acompanhamento regular, periódico de saúde. Então, quem cuida da saúde apenas quando sente dor está sempre um passo atrás da doença. Então, a gente precisa se antecipar, precisa é, prevenir para que o problema não aconteça. A gente precisa agir antes que a doença ela esteja instalada. E agora vamos lá, eu queria ouvir vocês também, abrir aqui para dúvidas, para a gente continuar tendo essa conversa aqui, tá? Bom, pessoal, então vamos aproveitar, né? Uma das dúvidas que eu até gostaria de perguntar para o Robson é qual a diferença, então, da médica de família e um clínico geral, né? Que é aquele médico que a gente costumava mais passar, né? Boa pergunta, Gabi. O médico de família, ele tem uma formação que ele consegue acompanhar o ser humano desde da barriga da mãe. Então, o médico de família, ele é habilitado e preparado para realizar o pré-natal e ele faz esse acompanhamento contínuo até o fim da vida. Então, ele acompanha ali desde da criança até o idoso, tá? Acho que essa é a diferença, essa formação, como você falou, no tempo dos nossos avós, era mais comum ter aquele médico que ele acompanhava toda a família, que ele ia em casa. A gente acabou perdendo um pouco disso ao longo do tempo, mas agora a atenção primária à saúde ela está ganhando força também e voltando aí com a importância do médico de família, que tem essa diferença do clínico geral em termos de formação, tá? É um cuidado completo, né, Robson? Isso é ótimo. E, pessoal, vamos aproveitar então para fazer as perguntas. Se alguém quiser também dar um relato aí da participação também na APS, né? Que é onde nós cuidamos então dessas doenças. Eu vou fazer uma pergunta, Gabi, para o público aí. Vocês conhecem alguém que achava que era saudável e foi descobrir uma patologia já quando apresentou um sintoma grave de saúde? A Kelly já respondeu que sim, hein, Robson? Isso aí é difícil alguém não conhecer, né, pessoal? A Graziela também conheceu alguém assim. A Aline. Então, sempre a gente tem alguém aí que conhece que fala, eu tô muito bem, né? E quando a gente vai ver, fica até difícil, né? Com certeza. A Júlia aqui mencionando que sim, essa sou eu. Olha a Júlia. Zé Silvane também, ó. O pessoal tá aproveitando aí para se revelar. Vamos cuidar da sua saúde. Meninas da PS, olha, temos a Simone aí, ó, para puxar a orelhinha. Geralmente, eu recebo várias vezes algumas perguntas, ou é comum também as pessoas perguntarem: tá bom, eu sou saudável, eu não tenho nenhum sintoma, com qual frequência eu devo fazer um check-up? Isso é uma pergunta bem comum, tá? Depende de idade, hereditariedade, fatores de risco, mas o que a gente fala é o seguinte: fazer pelo menos um check-up anualmente é uma boa prática, tá, pessoal? Então é isso, pessoal. Então, eu vou enfatizar novamente para vocês, né, que hoje nós vamos ter, então, sorteio do Conar, ingresso para o Conar, e que quiser ver esse evento maravilhoso. E temos também mais uma surpresa, hein? Tá chegando a hora para revelar. Eu aproveito para tirar aqui as dúvidas, gente.
A Emanuele aqui comentou, né, que ela ultimamente tem tido muita dor de cabeça, né, e acha que é estresse no trabalho, né? Você acha que pode ser só isso? Pode ser também outras coisas, Robson? Pode a dor de cabeça, ela pode estar relacionado a vários problemas de saúde, tá? Pode ser uma questão de cansaço, de estresse, sobrecarga, pode sim ocasionar essa cefaleia, essa dor de cabeça, mas pode estar relacionado a outros problemas. Então, o que que a gente indica? Procura um médico de confiança, faz uma consulta, o médico vai pedir alguns exames para que chegue aí num diagnóstico preciso, tá? Maravilha, maravilha. Então agora vamos aproveitar para começar então a fazer o sorteio do nosso ingresso para o CONAR, para que eu possa revelar então a nossa próxima informação, né? Robson, pode passar então o slide, por favor. Opa, Acho que aqui dos slides finalizamos. Ah, não, tá aqui, né? finalizaram? Então tá ótimo. Deixa eu então compartilhar aqui a tela, só um minuto. Pessoal, todo mundo se inscreveu então para o sorteio do CONAR? Tá todo mundo inscrito? Opa, aí sim, Júlia, isso mesmo. Sandra, vamos então começar então. Deixa eu só colocar aqui a telinha para vocês, né, para a gente poder ver isso juntos. Então vamos lá, gente. Vamos fazer então esse sorteio, tá? Então nós temos aqui o nome das pessoas que participaram, tá? E eu vou pegar esses nomes então e nós vamos colocar no nosso sorteio online. Agora tá na hora de todo mundo cruzar os dedinhos. Tá todo mundo com o dedo cruzado aí? Então vamos ver, nós temos aqui então uma grande quantidade, né? Então todo mundo que se inscreveu no para esse evento do Bem Mais Saúde esse mês e vai concorrer ao ingresso então do CONAR, tá? Então vamos ver quantas pessoas estarão aqui, hein? Nós temos aí 149 pessoas. Que maravilha, hein, pessoal? Então vamos lá para o nosso sorteador. Então vamos colocar um nome por linha e vamos fazer então esse sorteio, gente. Tá todo mundo com os dedinhos cruzados? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quem será que vai ganhar? Olha o sorteio. 3, 2, 1. Douglas Gustavo Moraes. Parabéns, Douglas. Então você agora está aí com o ingresso para poder participar do no CONAR, né? O CONAR, para quem não sabe, né, é o Congresso então de RH, que é um sucesso, né? Temos aí diversos parceiros da Bencorp que estarão por lá, clientes também, né? Espero poder visitar todos vocês e que vocês também estejam aí junto com a nossa, no nosso stand também da Bencorp, tá bom? E para aproveitar, nós temos então mais uma informação. Eu vou deixar aqui para vocês agora uma tela que, para quem não sabe, na semana que vem vai ter o Summit Mulheres, né? Onde várias mulheres que estão aí assumindo a liderança, empreendedorismo, vai dar palestras, vai falar um pouco sobre essa evolução, né? Então, mulheres, vamos aí comemorar. Estamos no mercado, estamos cada vez mais fortes, né? E temos então o prazer de falar para vocês que todo mundo que está aqui assistindo, que ficou até agora, vou passar um QR Code para que vocês possam, então, se inscrever e já ter direito ao ingresso. Não vai ser sorteio. Essa é a melhor das novidades, pessoal. Então, vamos lá colocar aqui para vocês verem, tá? Para vocês poderem já ter acesso à tela. Então, temos aqui a do CONAR e aqui do Summit. Então, esse QR Code vai dar um par de ingressos gratuito para o evento. Quem é que eu vou ver, hein? Quem vai estar lá com a gente? Vão todos vocês? Dia 4 e 5 de agosto, Mulheres nas Profissões. A gente está fazendo acontecer, né, pessoal? Vamos comemorar. Pessoal, esse evento vai fazer muito sucesso, tá? Não percam.
vou deixar aqui a telinha para a gente poder vocês se inscreverem. Mas se quiserem aproveitar também, ainda estou com Robson aqui, podemos tirar diversas dúvidas, pessoal. Cuidar da saúde, estar presente, então, também na parte profissional, ver aí a saúde da gente apoiando o Summit Mulheres. Vamos estar presentes também, dando todo o nosso apoio a esse empreendedorismo feminino. E também no CONAR, né? Então, não deixem também de participar. Quem ganhou, né? O Douglas. Espero muito ver você lá, tá, Douglas? E vamos lá. Quem aí já conseguiu fazer a inscrição? Tá funcionando direitinho o QR Code, pessoal? Oi, Laís, pode falar. Você consegue? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o seu ativar. Ai, só um minutinho, tá, Laís? Só não estou conseguindo ativar o microfone de vocês, mas coloca aqui no chat que eu já estou aqui olhando e eu vou voltar de novo para o QR Code, tá? Para que todo mundo possa terminar. E eu estou olhando também aqui com vocês o chat, tá? Então, falou aí, eu estou vendo. Vou deixar aqui mais 2 minutinhos para a gente poder se despedindo, tá? Então, eu já vou aproveitar, Gabi, e agradecer aí a presença de todo mundo. Pessoal, a saúde é construída todos os dias, tá? Muito antes da primeira consulta, da primeira internação. As escolhas que nós fazemos hoje determinam como estaremos daqui a 10, 15 ou 20 anos. Então, cuidar da saúde não é gastar tempo, é investir naquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa saúde, a nossa vida, tá? Muito obrigado. Maravilha, Robson. Muito obrigada pela sua participação. Você é uma pessoa que está muito por dentro desse assunto, né? Gerente aí da nossa PS, e é aquela pessoa que mais conhece, né? Para que possa dar essa palestra e falar com o pessoal, então, sobre prevenção, cuidado e atenção, né? À sua saúde. Pessoal, então eu vou aqui já finalizar para vocês a parte lá do QR Code, para que a gente então possa já se despedir. Obrigada a todos a parceria. Ótimo, pessoal. Muito obrigada a todos pela participação e parabéns, Douglas, novamente, pelos ingressos e parabéns a todas vocês que vão participar do nosso Summit Mulheres. Vamos lá, mulheres, mostrem a nossa força, né? E homens também vão lá dar o apoio a essas mulheres, tá? Vamos aguardar então vocês. Uma boa tarde a todos e obrigada aí por mais um Bem Mais Saúde. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço.